Bom dia, gente. A gente vai gravar esse Google Forms aqui, a nossa aula do Google Meet. E é a aula do dia 2, da semana do dia 2 de novembro até o 6 de novembro. Essa gravação aqui vai servir para os alunos que não tiveram a oportunidade de participar no Google Meet, tá? Bom, esse início aqui vocês sabem, vocês colocam o nome de vocês, a turma que vocês são e, se vocês lembrarem, o número da chamada. Vamos lá, começando. A orientação que eu passo para vocês, orientações aos alunos. Olá, aluno. Eu quero dizer que eu espero que vocês estejam bem. Se precisar, pode entrar em contato com a gente aqui da escola, comigo também. Vocês têm o meu WhatsApp, né? Tá, o que vai tratar essa atividade? Olha só, nessa atividade o que eu quero de orientação para vocês é o seguinte. Eu quero que vocês se concentrem em perceber como a energia vai impactar no clima e as formas sustentáveis de geração de energia, tá? Essa questão aqui ela é básica, sim. Nesse momento essa parte é um detalhe só, tem muito conteúdo nessa atividade, mas o importante é que vocês percebam isso, como é que ela pode provocar mudanças no clima e principalmente as formas sustentáveis que vão ter para gerar essa energia que a gente utiliza no nosso dia a dia. Vamos lá, nesse primeiro momento, como a produção de energia afeta o clima e as suas formas. Olha só, cada tecnologia tem um impacto diferente sobre a natureza. Custos e viabilidade também devem ser levados em conta na comparação. A geração de energia elétrica sempre provoca algum efeito na natureza, mas cada processo tem suas particularidades. Esse texto aqui, começam aspas, esse texto não é meu, tá? Ele começa as aspas aqui e ele vai terminar mais lá na frente. Esse texto está presente nessa notícia aqui do G1, que é o seguinte. É uma notícia de 2011 que eles se concentraram em explicar para a pessoa como é que funciona a geração de energia elétrica, como ela afeta o meio ambiente. Hidrelétrica. Mais de 80% da energia gerada no Brasil vem de usinas hidrelétricas. Ou seja, a gente utiliza energia elétrica, né, como nossa principal fonte de recurso no nosso dia a dia. E 80% dessa produção de energia elétrica ela vem de hidrelétricas. Ou seja, a maior parte do nosso país produz energia elétrica a partir das hidrelétricas. Essa energia é gerada pela correnteza dos rios, que faz girar turbinas instaladas em quedas d'água. Nesse momento no vídeo eu vou explicar para vocês que vocês podem ter acesso às fontes clicando nos links. Quando você vê, você tem a opção de clicar, virou um link, clicou nele, você consegue ver, tá? Para quem estiver usando pelo celular, se você clicar nesse link, ele vai abrir uma outra guia no seu celular. Então eu recomendo você fazer o teste, né? Você faz todo esse teste, aí depois você abre de novo o formulário, sem precisar enviar de novo para o professor, mas aí você pode olhar link por link que tem nas referências do Google Forms, tá? Que eu preparei para vocês. Então, essa energia ela é gerada pela correnteza dos rios, que faz girar turbinas instaladas em quedas d'água. Isso a gente cansou de ver, tá? De modo geral, a tecnologia é considerada limpa, uma vez que praticamente não emite gases de efeito estufa. Vocês sabem o que é o efeito estufa? Não? Tudo bem. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é o seguinte: a gente vai ter gases na nossa atmosfera que vão reter o calor. Então, esses gases permitem que o planeta esquente. Isso é um efeito natural. Tá? Então, quando a gente tem raios solares vindo do Sol, né? Obviamente, entra pela nossa atmosfera, aquece o nosso solo e ele volta na forma de radiação infravermelha, na forma de calor, esses gases vão absorver esse calor e não deixa sair todo para fora. Ou seja, a gente recebe calor do Sol, manda uma parte para fora do planeta, mas uma outra parte do calor fica no planeta, porque tem gases na atmosfera que vão absorver esses raios infravermelhos, essas ondas de calor. O que é o infravermelho? É o calor. O nosso corpo ele emite calor. A gente tem um efeito estufa natural que não é ruim, ele é bom. O problema é que o ser humano ele emite muitos gases de efeito estufa, então vai ter mais gases na atmosfera que vão reter esse calor. Então, se tu tem mais gases que eles absorvem calor e vão manter a atmosfera mais quente, então o planeta vai ficar mais quente. Por quê? Porque o ser humano, para usar a sua energia, ele produz muitos gases que são os gases do efeito estufa. Então o nosso país
o nosso planeta ele esquenta mais do que o processo natural, por causa que a gente emite muitos gases estufas. E esse é o problema com a questão do clima. É isso que vocês precisam entender. Infelizmente, a forma mais comum de produzir energia no resto do mundo é a partir de termoelétricas e de outras usinas que vão produzir muitos gases estufas, e por isso o nosso planeta acaba esquentando muito. Fora outras coisas, né? Por exemplo, um carro, quando ele queima determinado tipo de combustível, um combustível fóssil. O que é um combustível fóssil? É o que a gente chama de gasolina, fontes provenientes do petróleo. O petróleo ele precisa de um bom tempo para a matéria orgânica ser degradada, para ela se transformar no petróleo. E essa queima tanto do carvão mineral quanto do petróleo, quanto da gasolina, vão produzir muitos gases estufa. Apesar de não ser uma forma de produção de energia elétrica, é uma forma de energia que o ser humano usa muito. O caso da gasolina, para se locomover, para levar alimentos através das estradas, através dos caminhões, né? O diesel, enfim, vamos lá. O grande problema ambiental, né, esse efeito estufa, e também social causado pelas hidrelétricas, é a necessidade de represar os rios, né? Essa parte do grande problema ambiental é das hidrelétricas, tá? O que vai acontecer? Ela vai represar uma quantia grande de rios, vai alagar uma área muito grande, às vezes, dependendo de uma cidade mais periférica, próximo a um rio, uma cidade pequena, ribeirinha, vai alagar florestas, vai afastar a população de animais, coisas que a gente já comentou, né? Tu vai alagar um espaço ali e vai acabar expulsando alguns animais, porque aquela região vai ficar alagada e vai concentrar certas espécies. Os peixes não vão poder subir os rios para desovar, e entre outros problemas, né? A gente tem esse problema ambiental. Qual é o problema social? É que aquela população, aquele comércio local, aqueles pescadores, aquela vila, eles são expulsos daquele local, né? Por mais que arranjem um outro lugar para eles morarem, ainda assim eles têm uma cultura local, que fazem parte de um lugar, eles têm uma identidade com aquele lugar. Fora a população indígena, né? Que não, mesmo que você ceda um lugar, uma casa para eles numa cidade, eles não querem, eles têm uma cultura diferente. Vamos lá. Vastas regiões são alagadas, o que provoca não só a retirada das populações humanas do local, como alterações no ecossistema, ou seja, para os animais. Aqui a gente colocou uma animação, um GIF, que eu procurei na internet, né? E aqui ele está mostrando mais ou menos como é que funciona uma hidrelétrica. Você vai, nesse caso específico, ele retira uma parte da correnteza do rio, o rio está correndo por aqui, eles desviam uma parte do rio, represam esse rio num certo lugar. Com as chuvas permitem que o nível do rio aumente na represa aqui nessa região, e quanto maior a quantidade de água ali, maior a força que a água vai ter quando ela cair para movimentar as turbinas. Esse movimento das turbinas que vão permitir essa geração elétrica. Isso tudo a gente já comentou, vem trabalhando, vem comentando tudinho esse princípio de funcionamento, tá bom? Vamos seguir. Ainda assim, a notícia continua. Eólica. Ele vai mencionar, são alguns trechos que eu tirei, tá? Não tirei tudo. Eólica. A grande dependência do clima, ou seja, a energia eólica ela tem uma grande dependência do clima, que também é um problema das usinas eólicas. Ou seja, você não pode fazer uma usina eólica em qualquer lugar. Você precisa fazer em lugares onde você consiga que o vento mova as hélices que acionam essas turbinas, tá? Essas turbinas têm o mesmo princípio de funcionamento das hidrelétricas. Então, tem lugares no mundo que em determinado momento no ano ele venta muito, então ia ser ótimo para uma usina eólica. Só que na outra metade do ano não venta tanto. Então, você vai produzir uma usina eólica que funciona na metade do ano e na outra metade não pode. Então, você tem que colocar uma usina eólica onde sempre tenha uma quantidade de vento constante, tá? É energia de mais baixa emissão de gás de efeito estufa, ela é bastante limpa nesse sentido, não vai provocar problemas climáticos. Ela é bem sossegada, tá? Aqui, como afirma Ricardo Baitello, coordenador, nessa época, em 2011, né? Ele era coordenador da Companhia de Clima e Energia da organização ambientalista Greenpeace. É uma organização que visa cuidar do meio ambiente,
evitar problemas ambientais. E às vezes, quando tem problemas ambientais, eles vão lá e falam: olha, essa mineradora, essa hidrelétrica, ela vai produzir agressão ao meio ambiente muito maior do que os benefícios que ela vai trazer. Então, é uma associação internacional que ela tenta visar uma melhora como um todo da utilização dos recursos, proteção até dos animais. Eles tentam, né? Nem sempre é muito fácil. Vamos lá. Aqui eu peguei um outro GIF animado. Podia colocar uma imagem, mas é melhor ver uma animação, né? A gente tem aqui um conjunto de hélices que vão... É um conjunto de hélices, são vários... Como eu posso dizer? São vários aerogeradores de energia elétrica, ou seja, eles vão utilizar a energia dos ventos para produzir energia elétrica. E o que mais eu posso dizer? Vocês podem ver que isso é uma usina eólica, são vários, ó, e eles são bem distribuídos, né? Aqui é um trecho meu, tá? Aqui, bem aqui terminou as aspas, né? Eu citei a fonte mais lá acima, e aqui eu peço para vocês observarem uma coisa. Observe que na frase de Ricardo, do Greenpeace, é destacado um dos maiores problemas da produção de energia do mundo, que vai causar impactos no clima. Qual? A produção de gases de efeito estufa. O efeito estufa ele é um processo natural, como eu informei para vocês, porém quando a gente produz muitos gases estufas, a natureza não consegue absorvê-los, e com isso o planeta aquece demais. Por quê? Porque esses gases absorvem o calor que quando a gente recebe os raios solares do Sol, ele aquece o solo e emite na forma de calor. Então, quando tem muitos gases estufas, eles vão absorver muito mais esse calor e não vão permitir que ele volte para o espaço, né? O que pode provocar outros problemas, como o derretimento das geleiras. Vocês já ouviram falar? Quanto mais esse nosso planeta esquentar, a gente pode provocar o derretimento das geleiras, e o nível do mar pode aumentar e pode alagar alguns países, tá? Muitas cidades e alguns países. Um dos países que pode sofrer com isso é Veneza, que é uma cidade muito bonita e pode correr o risco de alagar. A gente pode fazer o seguinte, vamos ver Veneza. Eu não sei se vocês já viram Veneza. Vamos olhar aqui, Veneza, cidade na Itália, imagens. E aqui a gente tem várias imagens. Cadê? Essa cidade muito bonita. Vocês conseguem ver aí? Essa cidade é uma cidade na Itália muito bonita, gente. E ela é bem na margem do rio, ó, tá vendo? Ela é praticamente toda desse jeito. O solo tá bem aqui e ela é construída... eu não acho que é rio não, perdão. Tô numa dúvida se é oceano ou se é um rio isso daqui. Acho que é... Vamos descobrir? Não custa nada também descobrir. Veneza, rio ou oceano. Aqui, ó, Veneza. Ela ocupa uma localização excepcional numa lagoa do mar Adriático, a Lagoa de Veneza. O principal núcleo da cidade, o seu centro histórico, é constituído por um conjunto de ilhas no centro da lagoa. Então ali é uma lagoa do mar Adriático. Qual o oceano que banha Veneza? O Golfo de Veneza é um golfo que se encontra no extremo norte do mar Adriático e hoje banha as costas da Itália, Eslovênia e Croácia. Tá aí, eu acho que já ajudou um pouquinho a nossa resposta. Vamos voltar aqui. Vamos lá. A gente está indo para a parte agora de tipos de usinas, tá? Aqui vocês vão ver mais imagens e as vantagens e desvantagens de cada usina. Vamos lá. Tipos de usina hidrelétrica vocês já estão cansados de saber, só que agora eu queria mostrar uma imagem real para vocês. Olha o tamanho dessa usina hidrelétrica de Itaipu. É aquela que eu venho mencionando para vocês, que é a binacional, que estava na nossa capa do livro, quando a gente comentou isso no início do ano, antes de acontecer toda essa pandemia, a gente também viu essa aula. Ela é binacional porque ela está entre o Brasil e o Paraguai. Às vezes eu me confundo, mas eu tenho quase certeza que é Paraguai. Então, ela é binacional porque ela está entre dois países, como vocês já sabem, e olha o tanto que ela represa aqui, ó, de rio. Aqui são as comportas, quando elas são abertas, elas movimentam as turbinas. Ela mesmo caindo aqui, olha a força que ela vai cair aqui embaixo. Incrível, né? Aí eu coloquei isso mais para ficar bem legal assim de visualizar. Usinas hidrelétricas. Ih, faltou um S aqui. Usina hidrelétrica. Vantagem: emissão de gases causadores do efeito estufa muito baixa.
Os custos são baixos, está dizendo que é baixo custo. Para produzir, pode ser que dê um certo trabalho, um certo custo ali, mas depois que ela está em operação, aí provavelmente o custo é bem baixo mesmo. Desvantagem: o impacto social, como a gente mencionou, e ambiental, do represamento do rio. Ela vai afetar tanto a natureza ali, daquele local, como aquela sociedade que morava ali. Ela vai atrapalhar na cultura, no comércio local, enfim. Dependência: ela é limitada às dependência das condições climáticas, ou seja, ela é limitada às condições climáticas. Por quê? Quando tu represa aquele rio, tu precisa que haja ali uma manutenção da elevação do rio, né? Porque se tu vai represar um rio, mas o local é um local onde tem muita seca, não adianta nada, que vai ter uma hora que o rio vai estar em seca, né? Então precisa ter sempre num lugar onde tem essa manutenção das chuvas, que esse rio ele não diminua tanto o nível dele, porque tu precisa que ele tenha um nível alto para que você tenha uma melhor eficiência na produção de energia. Ele precisa cair forte, né, digamos assim. Ele precisa ter uma quantidade bastante bem represada lá. Vamos seguir. Usina termoelétrica a carvão. Existem usinas que elas são movidas a carvão. Aqui é uma usina na Alemanha, gente. Por que ela é termoelétrica? Porque ela vai funcionar a partir da queima. Então, por isso ela é termoelétrica, porque ela vai produzir eletricidade. Ou seja, a partir da queima do carvão ela produz eletricidade. Essa é uma usina termoelétrica na Alemanha. Bonitinha essa imagem, bem legal de visualizar. Usinas termoelétricas. Vantagens e desvantagens. Vantagem: baixo custo de construção e combustível. Alta produtividade, ou seja, você tem uma alta eficiência, você vai produzir bastante energia elétrica. Independência das condições climáticas, ou seja, ela não depende das condições climáticas, ela só vai depender se você tiver o carvão para queimar. Desvantagem: emissão de gases de efeito estufa muito alta, ou seja, em cada lugar aqui da nossa atividade eu tive o cuidado de grifar, deixar em negrito, deixar mais acentuado, mas a letra ela está mais visível, né? Quando falar em gases de efeito estufa, tanto se for do lado das vantagens quanto das desvantagens. Então, desvantagem: emissão de gases de efeito estufa muito alta, é a que mais emite, ou seja, ela tem um impacto ambiental, climático muito grande. Poluição local do ar. Outras desvantagens: poluição local do ar com elementos que causam chuva ácida e afeta a respiração. Ou seja, o que é a chuva ácida? Por exemplo, tu tem uma praça que tem umas esculturas. Aí aquela escultura ela tá toda arrebentada, tá toda com furinhos e tal, e que uma chuva normal não produziria aquilo tão rápido. Agora, se a chuva ela não é normal, se ela é uma chuva ácida, se ela tem compostos que permitem que a acidez dessa água seja maior, aquelas estruturas, aqueles bancos, eles vão ter uma degradação maior. Agora imagina, se uma escultura do que é feita as esculturas, gente? Tem de cimento, tem de mármore, essas coisas. Se esse tipo de material ele sofre uma degradação por causa da chuva, imagina as plantas. Imagina tu ter uma chuva ácida num ambiente onde tem árvores, tem um tipo de plantação ali, o solo vai ficar mais ácido por causa dessas chuvas. Isso afeta esse tipo de população, a população vegetal. Vamos lá, seguindo. Olha essa daqui, a empresa Eneva, produtora de gás e energia elétrica. Ela tem uma usina termoelétrica movida a gás natural, ou seja, ela pega o gás natural, queima e produz energia elétrica. Por quê? Por que a gente sabe disso? Porque ela é termo. Toda vez que ela é termo, é de temperatura, está relacionada à termologia, ao estudo da temperatura, essas coisas relacionadas à temperatura. Termoelétrica nesse caso, tá? Na questão da ciência. Termoelétrica é uma usina elétrica movida a partir da queima de alguma coisa. O que ela está queimando? Gás natural. Tá aqui, eu botei uma imagem dessa Eneva, uma empresa muito grande como a gente já estudou, distribuição, geração
e transmissão. Ela atua principalmente na produção, na distribuição, e eu não tenho certeza se transmissão ela também está atuante. Vamos ler aqui, ó. Eneva S.A. é uma empresa brasileira integrada de energia que atua nos setores de geração, exploração e produção de petróleo e gás natural e comercialização de energia elétrica, tá? Vamos ver as vantagens e desvantagens de usinas termoelétricas a gás natural. É um baixo custo de construção, independência das condições climáticas, não depende do clima, baixa poluição local comparada à termoelétrica a carvão, tá? Ela polui bem menos que a termoelétrica. E as desvantagens: emissão de gases de efeito estufa alta, ou seja, menor que a do carvão, porém é alto, tá bom? É muito significativo. Ela também afeta essa questão dos gases de efeito estufa, esse problema climático do aquecimento global, do aquecimento do nosso planeta. Custo de combustível muito oscilante atrelado ao petróleo, ou seja, às vezes você tem altas reservas de petróleo e a energia fica mais cara. Se você tiver muita reserva de petróleo ali nos estoques, aí a energia fica mais barata porque tem bastante. Agora, se está todo mundo usando bastante petróleo, o preço dessa energia movida a gás natural fica mais caro, porque esse gás natural vai depender do petróleo. Ele é uma dos produtos que a gente consegue produzir a partir do petróleo. Então vai variar muito. Quando o mundo parou agora com o coronavírus, nem todo mundo está usando tanto petróleo quanto antes. Algumas fábricas deram uma diminuída na produção, porque não tem muita gente consumindo e tal, muito mais gente ficando em casa, não está usando tanto carro. Algumas pessoas fazendo serviço de home office. O que é o home office? Trabalhar em casa. Mas ainda assim existem pessoas que estão saindo, mas em geral usa-se ônibus e tal. Aí as pessoas que puderam ficar em casa acabaram não precisando usar o carro para sair, e com isso diminuiu o consumo de petróleo. Então teve mais petróleo sendo armazenado, estocado, guardado. Você tem bastante petróleo, o custo de energia deveria baixar, porque o preço do petróleo deveria diminuir, entendeu? Quando tudo voltar ao normal, que todo mundo voltar a produzir, consumir, aí provavelmente a energia dessa termoelétrica movida a gás natural pode vir a aumentar. Vamos lá. Pausa para respirar. E agora a gente vai falar como a biomassa se transforma em energia elétrica, tá? Por quê? Porque tem uma forma de produzir energia elétrica a partir da biomassa. Vamos lá. Como a biomassa se transforma em energia elétrica. As duas imagens a seguir podem lhe ajudar a compreender como a biomassa é utilizada para a produção de energia elétrica. O que é biomassa? Vocês sabem o que é biomassa? A biomassa está relacionada àquilo que tem vida, a bio. Isso daqui eu passei essa imagem na atividade passada, viu? Ou seja, é tudo aquilo que tem vida, é tudo aquilo que é massa e que tem vida, ou seja, é toda a matéria orgânica. Aqui, conforme a gente está vendo. O que é a matéria orgânica? É aquilo que faz parte da vida, que tem é algo vivo, não é a matéria inorgânica. O que é a matéria inorgânica? É o sal de cozinha, por exemplo. Então, biomassa é matéria orgânica, diferente da matéria inorgânica, que é uma matéria que não tem vida. Por exemplo, o sal de cozinha. Vamos lá. Como a biomassa se transforma em energia, a gente tem duas imagens que vão tentar te explicar isso daí. A biomassa, para produzir energia, você tem aqui uma plantação, essa área de florestamento, você retira a madeira de lá e vai queimar. Aqui ele está identificando como fontes primárias. Aqui, ó, a gente tem esse caminhão que tem vários troncos de árvore. Esses troncos vão ser picados em partes menores, vão ser queimados, tá? Então, a partir da queima de alguma coisa, toda queima ela gera energia, tá bom? Toda queima é um tipo de reação que a gente chama exotérmica. O que é isso? Reações exotérmicas são reações que liberam energia. Então, tudo que tu queima está liberando uma energia daquele material que tu está queimando. Por isso, esses troncos eles estão sendo direcionados até o forno para eles serem queimados. Aí eles vão esquentar, nesse caso, pode ser uma água ou qualquer outro líquido que produza muito vapor e possa ser reposto. Como assim? Vocês vão ver. Olha só. Está aqui uma caldeira e tal, a gente está esquentando, digamos que é água. Essa água está sendo esquentada, vai bater o seu ponto de ebulição, ou seja, ela vai passar do estado
líquido para o estado gasoso, nesse caso a gente chama de evaporação. Ela alcançou então a temperatura para evaporar, e esse gás dela é recebido por esse cano aqui, ó, por essa tubulação. Como esse gás ele é muito intenso, né, porque está muito quente, muitas partículas gasosas, e a matéria quente, aquilo que é um ar quente, ele tende a subir, por isso que esse cano está aqui em cima. O ar frio tende a descer, tá bom? A matéria mais quente, ela tende a subir, por isso que esse gás está aqui indo em direção para cima, né? Indo no sentido para cima. Esses canos vão receber esses gases, e como é muito gás, a pressão está muito alta, ele vai movimentar as turbinas. Praticamente tudo que a gente conhece tem uma turbina sendo girada para produzir energia elétrica. Então essa turbina vai movimentar aqui uma bobina, né? Só que o princípio de funcionamento, como eu já falei para vocês, vocês vão entender o princípio de funcionamento de uma bobina no ensino médio. E esse movimento da bobina vai produzir uma corrente elétrica que vai ser captada aqui pela usina e ser conduzida até ser distribuída. A gente sabe que a gente vai ter uma subestação aqui que vai aumentar a tensão, como eu já tinha explicado para vocês, isso é de outra aula. Essa subestação ela permite aumentar a tensão para perder menos energia na hora de distribuir. Mas essa daqui é uma aula passada, uma outra aula, e a gente vai se concentrar em entender como é que funciona a produção de energia elétrica a partir da biomassa. Como é que é? Pega a biomassa, pega a matéria viva, os troncos de árvores, queima eles vão liberar energia, vão produzir vapor, esse vapor que movimenta a turbina, e esse movimento da turbina produz energia elétrica. Aí o que acontece com o resto do gás? Poxa, a gente não vai ficar perdendo água por aí, vamos reutilizar. Esse cano então com o gás vai passar por um sistema de resfriamento, e ele vai voltar para aquela caldeira na forma líquida. Estão vendo aqui, ó? Ele volta na forma líquida. Entendeu? Vamos lá. Aqui é um outro esquema, só que agora não é uma árvore qualquer. E também é assim, um sistema que está utilizando cana-de-açúcar, né? Cadê? Cana-de-açúcar aqui, ó. O que vai acontecer? Tem a cana-de-açúcar, ele é utilizado, moe, reutiliza o produto da cana-de-açúcar para outras coisas, para produzir açúcar. E o que sobrou do bagaço da cana-de-açúcar vai para a caldeira, é queimado e vai fazer todo aquele funcionamento. Vai produzir energia, vai produzir vapor, aqui ó, vapor, vai movimentar a turbina. Não sei se vocês conseguem acompanhar a seta. Esse vapor da queima do bagaço vai movimentar isso que é chamado de turbina. Aí esse movimento vai gerar energia elétrica e vai ser distribuído de novo. O mesmo princípio de funcionamento, tá? Tudo bem? Show, né? Bastante coisa aí. E agora vamos pegar um exemplo real, né, do que a gente tem por aí. Ó, a imagem abaixo é a imagem de uma... Aqui, ó, a imagem a seguir é uma imagem de usina que produz energia elétrica com bagaço de cana-de-açúcar. Isso é real. Há mais de 25 anos na região de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. A foto é uma divulgação da usina São Francisco, tá? Isso daqui, ó, tá vendo o tamanho dela? É um quarteirão praticamente, talvez um pouquinho maior, um quarteirão meio grande. Mas aqui é uma usina que é movida pelo bagaço da cana-de-açúcar, é uma usina que produz energia elétrica a partir de biomassa. Você vai ter lá a queima, que vai acontecer dentro dessa parte aqui atrás, né? Atrás de onde? Dessa parte aqui da frente. O que é essa parte aqui da frente? É a subestação, que vai receber energia elétrica, vai permitir, dependendo se estiver muito longe, se for levar para lugares muito distantes, vai permitir que aumente a tensão. Agora, se essa usina aqui, que produz energia elétrica à base de biomassa, ela for para alimentar uma cidade, então a subestação não precisa aumentar a tensão, porque você não vai distribuir para muito longe, tá bom? Faz uma subestação básica só para uso local. Só para a gente relembrar que a gente tem uma subestação que aumenta a tensão para que possa ser conduzida energia elétrica para lugares muito longos, muito longe do nosso país, tá? Para evitar a perda de energia. Está aqui a fonte, você pode clicar e ler um pouquinho mais sobre essa usina termoelétrica, que é a base de biomassa. Termo por quê? Porque você está queimando a biomassa para produzir energia elétrica, tá? E agora a gente vai perceber qual é a diferença de usar biomassa em vez de gás natural, em vez de... Qual era a outra termoelétrica? Carvão mineral. Vamos lá, vantagens.
Usinas termoelétricas movidas a biomassa. Vantagens: baixo custo de construção e combustível. Ou seja, o combustível é a matéria orgânica. Emissão de gases de efeito estufa praticamente se anula. O ciclo do carbono fica perto de ser fechado. O que é isso, gente? Todo ciclo é que nem a gente desenhar uma circunferência, é que nem a gente desenhar círculos. Esse é um círculo, mas qual é o ciclo nessa questão? A gente tem uma planta que absorveu o gás carbônico e depois de um tempo ela foi queimada. Só que ela passou a vida toda dela absorvendo gás carbônico e liberando oxigênio. Aí quando ela foi queimada, ela produz gás carbônico na queima. E aí, o gás carbônico, ele é um dos gases do efeito estufa. Então é por isso que acredita-se que o ciclo praticamente se anula, porque durante a vida toda daquela planta, ela ajudou captando gás carbônico. Aí quando ela morreu, né, digamos assim, quando ela foi arrancada, cortada para produção de energia elétrica a partir da sua queima, então depois que a cana-de-açúcar já estava bom ali para ser utilizada para produzir açúcar, etanol, aí você espreme ela e utiliza só o bagaço para queimar. Aí nessa hora que queimar produz gás carbônico, mas durante a vida toda ali ela consumiu um pouco do gás carbônico. A independência das condições climáticas, porque contanto que aquela vegetação já esteja grande, já tenha sobrevivido, já esteja viva ali, tem certa vegetação que consome menos água, então não vai precisar de tanta chuva, e ela está sempre por ali, né? Você não depende tanto das condições climáticas. Se tiver muito sol, pouca água, dependendo da vegetação que você está utilizando, essa vegetação talvez não precise tanto que os raios solares sejam tão intensos e talvez não precise tanto de água. Precisa, claro, mas não como algumas vegetações que são muito dependentes de água e muito dependentes da iluminação. Todas são dependentes de água e iluminação, tá? Só que cada planta difere uma da outra. Vamos lá. Desvantagens: a disputa do espaço do solo com a produção de alimentos. Ou seja, tu tem um espaço no solo, tu tem uma região que tu produz alimentos, mas tu quer utilizar para produzir biomassa. Aí pode ser criada uma desvantagem. Nosso país é muito grande, dá para fazer, mas ela não pode ser muito longe, onde tu vai plantar para produzir energia elétrica. E se a pessoa for pensar só em plantar para produzir energia elétrica, é uma bobagem. Tem que pensar de modo a combinar. Por exemplo, a cana-de-açúcar é muito bom. Tu produz a cana-de-açúcar, pode produzir um açúcar, pode produzir o biocombustível, que é o etanol, e o que sobrar do bagaço, tu pode utilizar para produzir energia elétrica. É muito interessante. Pausa para respirar, vamos seguindo. Olha, a gente vai falar agora de uma usina nuclear. A gente tá aqui, essa imagem é bem basicona do que é uma energia nuclear, de uma usina nuclear. Você tem vários locais ali na usina nuclear. E o que é mais importante nessa imagem é esse símbolo. Esse símbolo vai dizer que ali existe uma substância radioativa, tá? Esse símbolo. Então essa daqui é só um desenho. Vamos seguindo aqui. A gente vai ter uma usina nuclear no Brasil. Não sei se vocês sabem. Existe, mas foi um bom gasto de dinheiro essa usina, porque ela produz muito pouca energia. A gente não tem condições de ficar trabalhando muito com o enriquecimento de urânio e tal, dessa matéria radioativa, porque existem elevados custos. O nosso país ele tem grandes condições de produzir energia a partir de hidrelétrica, como vocês viram, 80%. As usinas nucleares elas são caras. Então, para te ter uma usina nuclear que vocês vão ver as desvantagens. Aí eu vou mencionar um ponto que eu não estou falando aqui além disso. Ela é cara. Nesse caso, a Angra dos Reis, ela não produz tanta energia, tá? Tem, se eu não me engano, a usina 1 e 2, usina nuclear em Angra dos Reis. Fica no Rio de Janeiro, tá? Angra dos Reis é um município do Rio de Janeiro que não fica tão longe aqui de São José dos Campos. É até próximo e é bonito para visitar, sabiam? Então essa é uma imagem real de uma usina bem legal, né? Bem simples até, ela é grande, ocupa, sei lá, uns 4, 5 quarteirões. Ela é bem grande até, muito grande, mas é interessante. Eu não sei se vocês estão percebendo, tem um certo rio aqui. Esse rio é interessante ter água próximo, porque esquenta demais a matéria radioativa, tá? E é esse o princípio de funcionamento também. Esquenta a água, o vapor move a turbina e produz energia elétrica, por causa no caso da fissão nuclear que acontece ali. Fissão nuclear é uma reação. Você pega uma substância e ela se parte.
Isso é fissão, é quebrar, é romper, é separar. É você pegar uma folha de papel e cortar. Meio que você fez uma fissão. Mas para matérias radioativas isso é natural. Você só precisa dar o gatilho e às vezes isso acontece naturalmente. Diferente da fusão, que aí você dá uma certa energia e depois a bomba explode de um jeito absurdo. Que foi o caso das bombas atômicas que foram soltas durante a Segunda Guerra Mundial no Japão. Ali acontece uma fusão, enquanto que numa reação de uma usina nuclear é fissão. Ou seja, na usina nuclear você tem o rompimento do núcleo de uma substância radioativa, enquanto que numa fusão você une os núcleos. Mas você só precisa do gatilho. Solta uma certa energia e o resto acontece naturalmente e libera muita energia. Muito. Vamos lá. Usinas nucleares. Vantagem: emissão de gases de efeito estufa praticamente inexistente. Ou seja, para o clima ela é boa. Ela vai produzir poucos gases estufas, quase nada. A alta produtividade de energia. Aqui é complicado, porque ele diz que tem uma alta produtividade de energia. Só que Angra dos Reis, eu não tenho certeza se produz tanta energia assim. Esse que é o detalhe, a gente tem que ver. A independência das condições climáticas e as desvantagens. Alto custo, é muito caro, exige investimentos em segurança. É um absurdo, porque se aquilo explode, meu amigo, é horrível. Vai ser uma explosão absurda. Tem que tomar muito cuidado. Quando acontece terremotos no Japão, o Japão fica muito preocupado de isso acontecer perto de usinas nucleares. E lá é normal terremoto, tá? Outras desvantagens: produção de rejeitos radioativos. Depois que você não precisa, que você não utiliza mais o resto daquela substância radioativa, como é que tu vai jogar fora? Entendeu? Porque até um certo momento está acontecendo fissão e bastante, de modo que você consegue utilizar muita energia, mas só que depois de um certo momento ela continua sendo radioativa, mas a produção de energia daquela substância já não é tanta, já não é tamanho. E aí como é que você vai descartar? É difícil. Às vezes as pessoas elas pegam e botam dentro do concreto e despejam no fundo do oceano. Só que isso é complicado também. E se você fosse mandar para o espaço, ficaria mais caro ainda. Aí tem que ver, eu não conheço outras formas de jogar fora o que sobra, tá? O que não é mais utilizado e que seja radioativo de uma usina nuclear. Outra desvantagem: risco de acidentes. A probabilidade é baixa, mas os efeitos são gravíssimos. Ou seja, você pode ter um acidente ali, mas é difícil ter esse acidente. Mas se tiver, ele não vai ser um acidente simples, tá? Vai ser algo bem grave, muito complicado, mas pode ser uma explosão, pode ser uma queima absurda. E como é que você vai lidar com uma explosão, com uma queima de alguma coisa que é radioativa? É complicado. Usina eólica, né? A nossa última usina que a gente vai trabalhar aqui, vocês estão vendo uma usina bem disposta assim. E seguindo, porque a gente já trabalhou bastante usinas eólicas. Vantagem: emissão de gases de efeito estufa praticamente inexistente. O impacto ambiental é mínimo. E as desvantagens: a produtividade é muito baixa de energia elétrica, não tem uma eficiência tão alta. Ou seja, você depende muito da força dos ventos e as hélices são enormes. Então, para movimentar essas hélices, tem que ter uma certa quantia de ventos muito forte. Dependência das condições climáticas, né? Se não ventar, então vai construir uma usina eólica num lugar que não tem vento. E poluição visual. O que é poluição visual, gente? Quando já pensou, você está viajando lá num país na Europa, nesse caso aqui, você está pegando essa estrada. Olha o tamanho da base desse aerogerador. Aí você tem uma estrada aqui. Poxa, você vai pegar uma estrada podendo ver essa paisagem tão bonita e vai ver um monte dessas torres de aerogeradores. Isso é uma poluição visual. Outra poluição visual é quando você tem vários outdoors na rua, porque você deixa de ver o céu, deixa de ver o quão bonito é as coisas. Mas poxa, o pessoal liga muito para isso. Liga porque depois tu esquece.
Depois de um tempo que tu fica velho, tu já tá tão acostumado com a coisa que tu nem olha o que é bonito ao teu redor. Esse momento de paz que tu poderia ter ao ver uma paisagem bonita, tu não tem mais. Quer ver? Uma das coisas que a gente deixa de olhar é o céu à noite. Porque a gente está acostumado a se prender, né, em casa, olhar a TV, não olhar o mundo à nossa volta, não sair agora nesse momento e ver como o céu tá lindo, esse azul que tá. Então a gente está muito acostumado a algumas coisas e acaba esquecendo que uma boa visão do ambiente ao seu redor te produz paz. Num ambiente poluído de imagens que toda hora estão ali produzindo questões no teu cérebro, fazendo ele pensar, sendo inundado de informações que não essas de paz, de tranquilidade, te acabam te estressando. E vocês são jovens ainda, mas depois de um tempo. A gente já viu as vantagens e desvantagens de uma usina eólica e usina fotovoltaica. Isso é interessantíssimo. Isso daqui eu gostei muito de ter pesquisado isso ontem. Usina fotovoltaica no Piauí, Brasil. O que é uma usina fotovoltaica? A gente já viu, só que a gente está acostumado a ver energia solar ao invés de usina fotovoltaica. O que vai acontecer? O sol ele emite uma radiação que é chamada de fótons, e esses fótons têm energias. Então, essa usina fotovoltaica ela absorve os fótons. São partículas que tem na luz, tá? Em qualquer luz. E aí esse calor, enfim, essa energia do sol que vem na forma de calor, a gente chama de usina fotovoltaica, mas não é que ele está absorvendo a energia dos fótons para produzir energia, tá? Só para deixar claro isso, não é que ele está pegando energia da luz para produzir energia. Ele vai principalmente pegar energia do calor, provavelmente somente do calor, praticamente 100% do calor. Tipo assim, se eu ligasse uma lâmpada aqui na sala, eu conseguiria absorver essa luz da lâmpada e produzir energia? Não sei se existe algum recurso nesse sentido, mas as usinas fotovoltaicas, apesar de receber esse nome foto, elas utilizam a energia do calor do sol para produzir energia elétrica, tá bom? Usina fotovoltaica no Piauí, Brasil, muito bacana, interessantíssimo, produz energia elétrica a partir do calor do sol. A usina está... Aí tem essa imagem, não dá para ver tão bacaninha as placas, eu procurei... Aí eu queria trazer uma coisa do Piauí, uma placa do Piauí, placas de fotovoltaicas, você consegue encontrar na internet, tranquilo. Aí eu já apresentei isso na semana passada, a gente viu uma placa fotovoltaica em cima do telhado de uma casa, só que eu queria mostrar essa usina no Piauí, gente. Isso aqui é legal, no Brasil. É a maior usina da América Latina. Piauí instala a maior usina de energia fotovoltaica da América Latina. A usina está localizada no município de Ribeira do Piauí, a 377 quilômetros da capital chamada Teresina, na microrregião do Alto Médio Canidé. Isso daqui é só uma informação. Por que toda essa informação? Porque se você tem essa informação, você consegue encontrar essa imagem aqui no Google Maps, gente. Eu procurei essa imagem ontem, eu falei, poxa, isso deve ser muito grande. Dá para ver no mapa, já que não tem uma imagem tão bacana. E olha só, eu procurando lá no Google Maps, consegui encontrar aqui, ó, usina fotovoltaica São João do Piauí. E aqui, ó, usina fotovoltaica. Um desses dois aqui é a entrada da usina, tá bom? Só que olha o tanto que ela utiliza. Por que no Piauí? Gente, o Piauí é quente demais. Ele está na região próxima do Equador, que recebe uma intensidade solar muito grande. Então, nada melhor do que produzir uma usina fotovoltaica lá. Eu coloquei aqui um link, ó, que você pode clicar nesse link e ver exatamente essa imagem que eu pesquisei ontem. Isso é muito legal. Vantagens: baixo impacto ambiental, tá? Só que a desvantagem é que ela é muito, muito cara. É muito caro ter uma placa que vai absorver energia solar para produzir energia elétrica. E apesar de você comprar algo muito caro para produzir energia elétrica, ela ainda tem uma quantidade de produção de energia elétrica muito baixa. Então tu paga algo muito caro para produzir pouca energia. É difícil, né? Porque a tecnologia para produzir essas placas são caras, tá? Desculpa. Mas é muito interessante essas usinas, porque elas têm um baixíssimo impacto ambiental. Ela é cara, mas
ela se paga depois de muitos anos, entendeu? O ruim é investir em algo que é caro. Cansei, vamos lá. Atividade 1. Vamos resolver. Acorda aí, levanta da cadeira, levanta da cama e vamos matar aqui finalmente o nosso Google Form chegando nas questões. Vamos lá, pra gente encerrar, hein? Pega o teu caderno, se prepara aí, anotou os pontos importantes. E aqui, ó, considerando-se as energias seguintes, marque o tipo de energia tido como uma fonte limpa, com menor impacto na sua produção: a gasolina, o diesel, carvão mineral ou eólica? Qual é aquela que tem menor impacto ambiental? A letra D, por quê? Eólica, isso. Tá, ó. A Maria Clara tá falando que é por causa que usa as forças do vento, é algo natural. O João Pipoca, né, que é o nosso João Vitor, né? O João Vitor também falou a D. É exatamente isso daí, muito bom. A gasolina ela vai queimar, vai produzir gás carbônico. Diesel também, carvão mineral também. São recursos que um dia tendem a acabar, mas eles produzem gases que vão produzir impacto ambiental. A eólica não, ela não vai ter uma queima ali. Ela até pode ser que ali pelo equipamento produza um pouco de gás carbônico, mas é muito pouco, quase nada. Provavelmente nem produz, tá? Mas só se for algum detalhe por ali no equipamento. Então aqui a gente marcaria a letra D, com o menor impacto ambiental na sua produção. 1.2 Mackenzie, questão legal. A civilização moderna está voltada para um alto consumo de energia, que é utilizada nas indústrias. A gente viu numa das nossas aulas que países desenvolvidos eles consomem muita energia. Quanto mais desenvolvido o país, mais energia ele consome, tá? Que é utilizado nas indústrias, nos transportes, nos eletrodomésticos e nas telecomunicações. Na busca por energia, o homem vai atrás de várias fontes, tais como combustíveis fósseis, energia hidrelétrica, energia nuclear, etanol e energia eólica, a energia dos ventos. Desses 5 tipos, aí você vai encontrar a afirmativa que se encaixa. Correto, tá? Qual seria? Apenas uma é renovável? Aí, ó, desses 5 tipos, só tem uma que é renovável? Responde para mim. Não. Me dá um exemplo aí de 2, então, que são renováveis. Energia hidrelétrica e energia eólica. Beleza. Letra B. Apenas 2 são renováveis? Tu já sabe que tem mais de uma. Mas será que só são 2? Tu falou energia hidrelétrica. Legal. Qual foi a outra que você falou? Hidrelétrica e eólica. Tá. Será que existe mais alguma aí que é renovável? A nuclear, ela é renovável? Não. São substâncias radioativas que quando você termina de utilizar aquela substância, você não reutiliza mais, não dá mais, você descarta, tem um rejeito, né? Você teria que buscar outro material radioativo e eles não se encontram assim em tamanha quantidade que seja renovável. Você não consegue repor. O que é renovável? É repor. A hidrelétrica, o rio está ali, tem o ciclo da água e tudo mais, ajuda a repor. A energia eólica também, você tem uma mudança climática, movimento dos ventos, essas correntes, tem a corrente dos ventos, então você consegue ter, digamos ali, uma certa renovação nele, né? Os combustíveis fósseis, não. A gente sabe que a gente usa eles mais rápido do que eles se repõem. Então eles não são renováveis nesse sentido. A nuclear não. E o etanol? O etanol ele pode ser feito a partir do quê? Me dá um exemplo. A gente já viu um exemplo hoje. Me dá um exemplo aí. Alô? Como é que a gente pode produzir o etanol? O que é o etanol? O etanol é o biodiesel. Bio vem da vida, matéria orgânica. Ou seja, ele é um combustível produzido a partir de matéria orgânica. Me dá um exemplo de uma. Bora, gente. Alô? Alguém aí? Ó, ou sei lá, respondeu aqui no chat. O etanol, a hidrelétrica e a eólica. Vamos colocar essa resposta dele bem aqui pra gente ver, ó. O etanol, a hidrelétrica e a eólica. E existe, se o etanol ele é uma fonte renovável,
e de onde a gente pode reutilizar ele, né? De onde a gente pode pegar e como é que a gente utiliza uma fonte dele. Ó, o Silar está afirmando, ele é renovável, parabéns. Mas me dá uma fonte, me diz de onde eu posso tirar ele. A Maria Clara está falando, se eu estou perguntando qual é a fonte de biodiesel que a gente pode usar. Uma das fontes que eu falei aqui foi não, esterco não, mas o esterco é uma fonte de biomassa. Ó, porque ele usa matéria-prima, tá? O etanol, ele utiliza uma fonte de energia, ele pode ser utilizado daquilo que a gente chama de biocombustíveis, né? De uma biomassa, de um tipo de material orgânico que vai ajudar a produzir os biocombustíveis. Um exemplo que a gente trabalhou hoje foi a cana-de-açúcar, mas existe o milho, existe alguns tipos de vegetais que permitem. Beterraba, ó, tá surgindo. Já ouviu falar que a beterraba ajuda? Batata, aí teria que ver se eles podem ser fontes de biocombustíveis. A cana-de-açúcar é mais barata, o milho também, soja. Aí temos que são produzidos bastante no dia a dia. Então vamos lá. Existem então pelo menos 3 fontes renováveis, já que a gente sabe que nuclear não é e combustíveis fósseis também não. Então a resposta aqui é letra C. E a gente encerra hoje a habilidade, que é a habilidade do 8º ano, 32, 2 asteriscos, porque ela pertence apenas ao currículo de São José. Reconhecer que a produção de energia impacta no clima e identificar formas sustentáveis de geração de energia. As referências já foram citadas e a gente vem aqui, clica próximo e a gente vai identificar o que vocês acharam, se o grau de dificuldade estava alto ou não. Aí você marca de acordo com aquilo que você achar e depois envia o formulário. Ó, deixa eu colocar aqui no vídeo. Que nem eu mandei o vídeo para vocês. Parece que a gente está de férias, mas a gente não está de férias. Vem pro nosso Google Meet.